Então, pessoal, está gravando, certo? Se alguém tiver alguma objeção, é só falar. A partir de agora que eu vou apresentar a tela, eu vou pedir para vocês falarem no microfone, que eu não vou conseguir acompanhar o chat. Hoje são dia 9 de agosto de 2021, são 13 horas e 55 minutos. Estamos iniciando a nossa aula de tecnologia das edificações. Hoje nós vamos falar sobre canteiro de obras, que será a tarefa 3 da unidade 1 de vocês. Será em grupo a atividade e a apresentação. Vocês sabem que a avaliação é individual. No entanto, antes de iniciar a aula propriamente dita, eu vou apresentar a tela, vou abrir aqui a minha página do SIGA para mostrar a vocês as tarefas 1 e 2 que já estão registradas, certo? Caso alguém ainda não tenha visto. Estão vendo a minha tela do SIGA? Sim. Sim. Pronto, pessoal. A tarefa 1 se trata da elaboração de um projeto arquitetônico completo, onde vocês vão adotar para esta elaboração o código de obras e o plano diretor da cidade, que vocês pretendem construir a obra de vocês. Caso vocês não venham a adotar a construção em um local onde não tenha plano diretor ou código de obras, vocês devem adotar os códigos de posturas municipais da cidade mais próxima da cidade onde vocês estão construindo, certo? Eu coloquei aqui, limitar o projeto a 100 metros quadrados de área construída. Por quê? Porque senão fica muito grande, fica muito trabalhoso e a gente tem pouco tempo para executar essa tarefa. Então, qualquer projeto com área inferior a 100 metros dá certo para essa disciplina, certo? É por isso que eu pedi para limitar. Sobre a tarefa 1, ainda eu quero que vocês plotem. Aqui a data da entrega está prevista para 16 de agosto de 2021. Então, eu quero que vocês plotem o projeto em PDF e enviem no SIGA, certo? Eu não vou receber nenhum trabalho no meu e-mail. Então, vocês plotem em PDF e enviem no SIGA, certo? Esse trabalho é em grupo e a apresentação é individual na data marcada para avaliação da unidade 1. Sobre a tarefa 1, vocês ainda têm que observar a norma da ABNT, que é a responsável para a elaboração de projeto arquitetônico, que é a norma que diz, planta baixa só pode ser plotada em escala de 1 para 50 ou 1 para 100. Elevações, fachadas, só pode ser plotada em escala de 1 para 50 ou 1 para 100. Planta de situação pode ser plotada em escala tal, tal e tal, que são outras escalas, certo? Então, vocês plotam de acordo com a ABNT em PDF e enviam no SIGA. Não enviem para o meu e-mail, que eu não vou considerar, certo? Enviar via SIGA o PDF, ok? Projeto arquitetônico completo. Sobre a tarefa 1, alguém tem alguma dúvida? Alguma colocação? Alguma argumentação? Professora, só uma dúvida. Essa questão que a senhora falou que o trabalho vai ser em grupo, mas a apresentação vai ser individual, como assim? Então, eu expliquei na outra aula, mas vou explicar novamente. O trabalho é em grupo, certo? Vocês vão entregar o nome dos 5 ou 6 membros do grupo no trabalho. Na data da apresentação, vocês vão apresentar todas as tarefas individualmente, certo? Todo mundo vai apresentar todas as tarefas? Não.
Se na unidade 1 tiver 4 tarefas, vocês dividem o grupo de vocês entre os membros, de forma que todos os membros do grupo participem da apresentação. Por quê? Porque a atividade que eu ainda vou cadastrar no CIGAR, que será a apresentação das atividades da unidade 1, ela vai ter um peso maior do que as tarefas que estão sendo realizadas em grupo, então eu vou colocar peso 4 nela. E eu vou avaliar individualmente. Se no seu grupo tem 5 pessoas e uma pessoa não apresentou nada durante a avaliação, o seminário de avaliação, essa pessoa ela vai ficar sem nota da apresentação, certo? Entendeu? Entendi, obrigada. Ok. Então, pessoal, a tarefa 2, que já está cadastrada, conforme vocês estão vendo, desde o dia 30 de julho, é para fazer uma maquete em 3D, utilizando SketchUp ou Revit, ou outro software que vocês preferirem, da locação da obra do seu projeto arquitetônico, utilizando como subsídio a planta baixa. Então, vocês vão pegar a planta baixa do projeto arquitetônico de vocês e vão fazer o gabarito em 3D para apresentar na hora da aula. Como eu coloquei aqui já, adotar o método da tabeira ou do gabarito, usar material de apoio na aula registrado no CIGAR como locação da obra. Então, se vocês, quem veio para a aula passada, e quem não veio pode ver o vídeo no YouTube ou pode consultar o material que está no CIGAR, ver como é que é construído um gabarito. Aí pega a sua planta baixa e loca todos os eixos, todas as alvenarias e todos os baldrames da obra de você. Lembrando que eu pedi, não é? Preferencialmente para que as alvenarias de vedação das fachadas externas fossem mais largas, para atender às condições de conforto térmico das edificações. Então, eu indiquei, não é, que pela boa prática construtiva, vocês adotassem para as vedações externas, no lugar de bloco cerâmico de 8 furos de 9 centímetros de largura, utilizassem tijolo de 14 centímetros de largura. Então, de ser 9 por 19 por 19, o tijolo que você vai estar utilizando nas vedações das fachadas vai ser 14 por 19 por 29, por exemplo. Outra dimensão que você vai pesquisar, certo? Por quê? Porque hoje em dia existe a NBR 15.575, que é a norma de desempenho das edificações, que ela zela pelas condições de conforto térmico e acústico das edificações, e por vezes estas não são atendidas quando em locais que têm temperaturas altas e condições de desconforto ambiental, como Mossoró, Pau dos Ferros, Apodi, e se utiliza um bloco, por exemplo, comum, 9 centímetros, que não é suficiente para dar o isolamento térmico necessário para não permitir que a sua edificação fique com condições de desconforto. Então, por esse motivo, existem manuais de técnicas construtivas, mais especificamente o de vedação, que vocês ainda vão estudar na próxima unidade, que recomenda que vocês utilizem blocos mais largos nas fachadas. É a única forma de garantir o desempenho térmico e o conforto térmico e acústico da edificação? Não, você pode fazer também um isolamento utilizando EPS, você pode utilizar blocos que já venham em sua constituição materiais isolantes acústicos, você pode utilizar casca de ovo para isolante acústico, né? Mas, inicialmente, como a gente não está trabalhando com nada disso, eu recomendo que nas fachadas externas vocês utilizem blocos mais largos, no lugar de utilizar blocos ou tijolos, né? Para quem não está entendendo nada do que eu estou falando, de 9 centímetros, utilize de 14 centímetros de largura, certo? Sobre a tarefa 2,
que está prevista a entrega também para o dia 16 de agosto. Alguém tem alguma dúvida? Alguma colocação? Não? Professora, no caso, para esse trecho, a gente coloca um muro, né, ao redor do terreno e faz essa parte da tabeira, né? É somente isso, esse 3D? Com quem é que eu estou falando? Vitória. Vitória. Exatamente. O 3D você vai fazer o gabarito rodeando a planta baixa da sua casa. Para alocar as alvenarias, os eixos e os baldrames. Certo? Lembrando, pessoal, que o tamanho do lote, quem vai definir é o plano diretor da cidade que vocês estão construindo. A distância da fachada frontal do muro, das fachadas laterais, da fachada posterior do muro até a sua casa. Quem vai definir é o plano diretor da cidade que vocês estão construindo. Tem os recuos lá, recuo frontal, recuo lateral direito, recuo lateral esquerdo, recuo posterior, de acordo com cada situação e cada área de zoneamento que você adotou para construir, certo? Então, vocês têm que realmente ler o plano diretor da cidade que vocês vão construir. Onde é que vocês conseguem? Na internet. Pesquisa, plano diretor da cidade de Natal RN, aparece. Plano diretor da cidade de Mossoró RN, aparece. Plano diretor de Apudi RN, não aparece. Por quê? Porque Apudi não tem plano diretor. O que é que você faz? Adota o plano diretor da cidade mais próxima que tenha plano diretor, no caso de Mossoró. Então, se você vai construir de Mossoró até chegar em João Pessoa, você vai usar o plano diretor de Mossoró ou de João Pessoa, provavelmente, ou de Natal, porque são cidades que têm plano diretor. Por que nem todas as cidades têm plano diretor? Porque nem todas as cidades têm mais de 30 mil habitantes, então não são obrigadas a ter plano diretor. E algumas cidades pequenas têm plano diretor, algumas cidades pequenas têm plano diretor porque os vereadores daquela cidade, junto com a população, resolveram fazer o plano diretor da cidade. Certo? Ok? Posso passar? Posso iniciar a aula de hoje? Alguma dúvida sobre essas duas tarefas? Não? Ótimo, perfeito. Lembrando, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês têm que me chamar para uma reunião até terça-feira à noite, aí eu vou responder dizendo o horário que eu vou atender vocês, o grupo de vocês. Provavelmente vai ser na quarta-feira, 9 horas da manhã. Mas, às vezes, tem alguma reunião do departamento que eu tenho que participar ou alguma coisa, aí não vou poder atender vocês. Aí, o que é que eu vou fazer? Vou marcar um outro horário para atender vocês. Certo? Semana passada eu não atendi. Por quê? Porque eu estava numa banca de concurso. Quando eu estou numa banca de concurso, eu fico confinada. Eu não posso atender alunos, nem participar de reunião, nem nada. E, além do mais, eu fiquei confinada até quinta-feira à noite. Então, foi assim, uma semana muito cheia para mim. Pessoal, então, a disciplina Tecnologia das Edificações, hoje a gente vai estudar a questão do canteiro de obras de vocês, certo? Então, o projeto de vocês tem que ter canteiro de obras. Mas antes de entrar na tarefa 3, que é a do projeto de vocês, eu vou dar uma visão geral sobre canteiro de obras que pode ser adotado para qualquer obra. Vocês estão me escutando? Alguém pode... Sim, professora. Sim, professora. Obrigada. Então, pessoal, o canteiro de obras, ele está previsto na norma NR18, é uma norma de segurança do trabalho que trata de segurança do trabalho na construção civil. Então, essa norma, como vocês podem ver, eu depositei no CIGAR ela atualizada. Ela foi atualizada agora no ano de 2020. Então, em 2021, só me engano, no final do ano passado, ela entrou em vigência. Então, além do que está escrito aqui nesse slide, certo?
vocês têm que observar o que está escrito na norma atualizada para poder dimensionar o canteiro de obras de vocês adequadamente. Então, todas as vezes que vocês estiverem em uma empresa e ficarem responsáveis pelo dimensionamento do canteiro de obras, vocês vão fazer o quê? Vocês vão pesquisar na internet, no site do Ministério da Economia, na Secretaria do Trabalho, a norma NR18 para ver se ela sofreu alguma alteração. Por que que eu estou dizendo isso? Porque, por exemplo, pessoal, há um tempo atrás, banheiro químico, sabem o que é banheiro químico, não sabem? Alguém aqui já foi para uma festa de aviões de forró na Estação das Artes? Pronto, aí tem aqueles banheiros bem cheirosinhos. Ali é banheiro químico, certo? Então, há um tempo atrás, aqueles banheiros remotos, eles não eram permitidos em canteiro de obras. E agora, com a nova alteração da NR18, que já está vigente, que é essa norma que eu depositei em cigarro para vocês, banheiro químico é permitido, o que é justo, porque assim, tem frentes que são muito remotas, como, por exemplo, construção de estradas, são frentes remotas. Não dá para você construir uma estrada com 100 quilômetros e a cada quilômetro você fazer um banheiro químico para trabalhar, um banheiro, né, de alvenaria para o trabalhador ter acesso. Então, o que é que acontece? Com essa liberação da NR18, é permitido o uso de banheiro químico, e aí o pessoal que trabalha, por exemplo, em estradas vai ter a oportunidade de ficar deslocando o banheiro de um local para outro, né, até conclusão da obra. Outra coisa que foi alterada na norma NR18. Antigamente, permitia-se o uso de containers para fazer canteiro de obras, tipo instalações de canteiro de obras, escritórios, alojamentos, almoxarifado. Hoje em dia não é mais permitido para alojamento, nem para almoxarifado, o uso de containers, certo? Acredito eu que uma das motivações do grupo tripartite, que é o grupo que fez a revisão dessa norma, que é formado por pessoas representantes dos empregadores interessados nesta norma, por pessoas representantes do corpo técnico e por pessoas representantes da comunidade. Então, qualquer pessoa pode participar de um grupo tripartite, de uma reformulação de uma norma dessas de segurança, né? E aí acredito eu que um dos motivos foi aquele incêndio que teve lá no Ninho do Urubu, que teve grandes proporções e foi uma catástrofe, né? Foi uma situação muito ruim, muito difícil, e aí eu acredito que por esse motivo, né, com essa reformulação da norma, impediram principalmente de utilizar containers para servir de alojamento, certo? Aí uma outra alteração também foi relacionada à questão dos tubulões, né? Que depois acredito que até a NBR de execução de fundações vai precisar passar por uma reformulação, porque uma norma ela é ligada à outra, né? E essa norma aqui, a NR18, todas as NRs, quando você ouvir falar assim, NR é norma regulamentadora. Quando você ouvir falar NR6, NR18, NR24, estas normas elas têm força de lei. Por quê? Porque elas são amparadas por uma lei, a Lei 3.214, certo? Que foi elaborada em 1978, foi na época que o Brasil foi campeão mundial de acidente do trabalho. E aí, pessoal, a norma NR ela tem força de lei, e a NBR, que é a norma brasileira registrada, que é aquelas que são publicadas pela ABNT, nem todas têm força de lei, algumas são só recomendações técnicas. Por exemplo, para ter força de lei, precisa estar regulamentada por uma lei. Então, existe a NBR que tem força de lei? Existe. A NBR de acessibilidade, por exemplo, a NBR 9050, ela tem força de lei. A NBR de eletricidade, de instalações elétricas 5410, ela tem força de lei. Por quê? Porque elas estão respaldadas por uma lei que está vigente.
Agora, a NBR de execução de fundação tem força de lei? Não, ela é uma norma brasileira registrada, ela tem apenas aspectos recomendativos para que as pessoas adotem para seguir a boa técnica de execução. Então, ela não tem força de lei, certo? Então, se você tiver aspectos hoje vigentes na NR 18 e forem diferentes da NBR de execução de fundações, qual você deve seguir? Você deve seguir a que tem força de lei. Qual a que tem força de lei? Todas que tiver o nome NR, que estiverem respaldadas pela Lei 3.214, estas têm força de lei, certo? Entendido até aí? Então, a NR18, como eu já disse, tem força de lei, ela trata de diversos aspectos, entre eles, ela traz a questão do treinamento. Pessoal, todos os trabalhadores da construção civil eles precisam passar por treinamento, certo? A NR18, ela diz que na hora que o servidor é contratado, tem que ser feito um treinamento no horário de trabalho. Então, todo mundo de uma obra precisa receber um treinamento no ato da admissão. De acordo com a nova NR18, esse treinamento é uma capacitação que ele tem que durar 4 horas e que tem que ser revisado periodicamente ou eventualmente de acordo com a necessidade do empregador. Então, antes de iniciar as tarefas, né, o trabalhador ele deve ser informado sobre as condições de trabalho no canteiro, os riscos da função específica, as medidas de proteção coletiva que existem e os EPIs, equipamentos de proteção individual. Sempre que for necessário, quando mudar de fase da obra, quando aparecer um novo risco, tem que ter um novo treinamento para os trabalhadores, que fica a critério do empregador, e esses treinamentos, pessoal, eles são muito importantes, eles vão fazer com que o trabalhador entenda que eles têm que desempenhar as tarefas de forma segura. Então, assim, pessoal, eu sei que essa disciplina da gente é tecnologia das edificações, mas essa parte de canteiro de obras, a gente tem que atentar para a questão de segurança do trabalho. Vocês, enquanto gestores de obras que serão, vocês têm que incentivar o pessoal a trabalhar corretamente, certo? Uma outra coisa sobre o canteiro de obras. Tem um documento na NR18 que se chama PCMAT, que é o Programa de Condições de Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção. Todas as obras precisam ter PCMAT? Não. Apenas as obras que tiverem mais de 20 trabalhadores na sua construção. O que é que tem que ter no PCMAT? O PCMAT é um documento que tem que ter todos os tipos de equipamento de proteção coletiva, tem que ter o canteiro de obras, tem que ter a RT dos andaimes que serão utilizados, tem que ter a RT das instalações elétricas que serão realizadas na obra, certo? Aí, quem pode fazer o PCMAT? O engenheiro responsável pela obra, no caso, o engenheiro de segurança responsável pela obra, certo? Então, esse PCMAT, ele vai ser um conjunto amplo de condições de segurança que vão ser pré-estabelecidas para aquela obra. Cada uma obra vai variar. Daqui a pouco vocês vão entender por quê. A indústria da construção é o conjunto de atividades de construção, demolição, reparo e manutenção de empreendimento, como usina, edifício, ponte, estrada, indústria, barragem, casa e etc. E a NR18, ela trata das condições do meio ambiente do trabalho na indústria da construção. Aí, pessoal, referente às vestimentas e EPI. Pessoal, abra a mente de vocês aí, ou peguem o caderno e a caneta e anotem. Sinduscon, que é o Sindicato da Indústria da Construção Civil. Então, sobre vestimentas e EPI, vocês vão ouvir falar aqui na NR18, também ouvirão falar na NR6, e ainda mais importante para vocês que serão gestores de obra, vocês vão ouvir falar na condição, no acordo coletivo do Sinduscon, que acontece todo ano. Então, na convenção de acordo coletivo do Sinduscon, vai ter lá dizendo, por exemplo, que
aqui é da NR18. O empregador deve fornecer a vestimenta de trabalho e fazer sua reposição quando for preciso. Aí lá na convenção vai estar dizendo assim, depois vocês baixem e leiam. A cada 6 meses, o empregador tem que entregar pelo menos 2 conjuntos de farda para o empregado, certo? A roupa básica pode ser macacão ou calça e camisa. Os equipamentos de proteção individual devem ser fornecidos ao empregado exposto ao risco, toda vez que for enviável adotar medidas de proteção coletiva. Então, assim, pessoal, o EPC, que é o equipamento de proteção coletiva, que fala que ele é muito mais importante do que o EPI, porque ele vai proteger mais pessoas. É importante você, enquanto engenheiro ou arquiteto executante da obra, ter ciência de que vocês devem prezar pela adoção do EPC. Então, se você tem um trabalho em altura, o que vem primeiro? Dar o cinto ao trabalhador ou garantir que vai ter guarda-corpo naquele trabalho em altura? Primeiro, vocês têm que garantir o EPC. O EPC diz que tem que ter guarda-corpo naquele trabalho em altura. Aí, na sequência, você garante também as condições de segurança individual entregando o EPI. Por quê? Porque a partir de 2 metros de altura é obrigatório o uso de cinto de segurança, certo? Então, assim como as outras coisas na obra, você vai ver que para cada profissão existe um tipo de EPI específico, certo? Então, vocês vão ver que existem diversos tipos de luva, diversos tipos de máscara, diversos tipos de botas. No entanto, você tem que fornecer a adequada para o trabalhador. E onde é que vai estar escrito, professora? Qual é a adequada para o trabalhador? Vai estar escrito no PCMAT, que é aquele documento que eu falei anteriormente. Cinto de segurança, onde é que você vai ouvir falar sobre ele? Na NR18 e na NR35. Então, aqui onde vocês estão vendo nesse bonequinho, ele está utilizando um cinto de segurança do tipo paraquedista, certo? Ele é obrigatório para atividades realizadas a partir de 2 metros de altura, quando isso representar risco de queda para o trabalhador. Então, se vocês observarem essa figura aqui, aqui está passando um cabo de aço, onde o trabalhador ele poderá prender o cinto, afixar o cinto, certo? O talabarte do cinto. Para quê? Para que se ele caia, ele venha escorregar, ele fique pendurado e não caia, porque o talabarte, não é, que vai ter certificado de aprovação, CA, junto com o cinto, vai garantir que o trabalhador fique pendurado. Então, quem dimensiona a linha de vida? Quem dimensiona a linha de vida é o engenheiro de segurança, que vai fazer o PCMAT e vai estar no PCMAT, dizendo, olha, para essa linha de vida aqui, eu recomendo cabo de aço, de bitola tal, que deve ser afixado a tal altura, tudo certinho, certo? Então, por isso que o PCMAT é um documento que vocês devem encomendar logo quando vocês estiverem em uma obra que tenha mais de 20 trabalhadores. Professora, e ele não podia fixar o cinto na própria estrutura que ele está trabalhando? Não pode, porque se a estrutura cair, aí ele cai junto, né? Então, assim, o cinto ele tem que ser fixado em um equipamento independente. Também não pode ser abaixo da cintura do trabalhador, local de fixação do talabarte. Por quê? Porque se for abaixo, né, da cintura, se ele pegasse esse talabarte aqui, que é essa cordinha amarela que vocês estão vendo, e fixasse lá embaixo, quando ele caísse, ele podia fraturar a coluna. Então, existem estudos sobre isso, não sou eu que estou dizendo, certo? Que o cinto, ele deve estar em um local afixado acima da cintura do trabalhador, para que ele não corra esse risco. As bandejas é outra coisa que sofreu um pouco de alteração também na nova NDR18, vocês vão já ver, antigamente, né, para os prédios com mais de 4 pavimentos, ou altura equivalente, tinha que ter uma plataforma de proteção na altura da primeira laje, que é isso aqui que vocês estão vendo, essas bandejas,
e acima de 3 em 3 lajes com tela de proteção nas suas extremidades, que é essa tela que você está vendo. As bandejas iam servir para, quando caísse material, o material não ia até o solo, e os materiais também, as telas também, para impedir a queda de material em pessoas que estivessem transitando aqui próximo ao local da obra, certo? Aí, professora, porque já que mudou um pouco, por que você não está logo apresentando a nova condição da norma? Porque, assim, como é uma fase de transição, é possível que vocês venham a estagiar em uma obra de grande porte, onde ainda esteja o canteiro de obras construído nessas condições aqui. Então, essas bandejas e essas telas, elas fazem parte do canteiro de obras. Pessoal, qualquer obra que iniciou antes de 2020, não é, pode estar atendendo a NR18 antiga e não vai estar errado, não precisa obrigatoriamente adequar para a NR18 nova. Então, pode ser sim que vocês venham estagiar ou estejam estagiando em obras que o canteiro esteja um pouco diferente do que a nova NR18 traz, e esteja de acordo com essa condição aqui antiga da NR18, que era antes de 2020. Se houver pavimentos inferiores, essas bandejas devem ser instaladas de 2 em 2 lajes em direção ao subsolo. Até aqui, pessoal, alguma dúvida, alguma colocação? Não? Vocês estão me ouvindo, né? Ouvindo, sim. Pronto. Sobre os guarda-corpo, que também faz parte das condições do canteiro de obras, certo? O que são os guarda-corpos? Se vocês estão vendo aqui esse número 4, estão vendo essa estrutura de madeira, estão vendo essa tela verde fixada nessa estrutura, vocês saibam que isso aqui é um guarda-corpo que vinha sendo previsto na NR18, que é um tipo de EPC, um tipo de equipamento de proteção coletiva. Como eu disse, os EPCs eles prevalecem sobre os EPIs, então qualquer trabalho em altura acima de 2 metros de altura que tenha risco de queda, é fundamental a instalação de proteção contra a queda de altura. O sistema de guarda-corpo com rodapé é uma delas, a outra é aquela linha de vida que eu mostrei na figura anterior. Essa proteção é constituída de travessas, cujos vãos devem ser preenchidos por tela ou outro dispositivo que garanta o fechamento seguro da abertura. Então, para andaimes, pessoal, a questão do guarda-corpo e do rodapé também é válida. E também é possível que necessite instalação da tela em algum tipo de andaime ou de torre para que não caia material sobre as pessoas que estão transitando próximo à obra. Professora, tudo isso é balela. Se tem obra que não faz nada disso e termina a obra e não faz, mas, pessoal, é o seguinte, quem é responsável pela obra? Você, que é engenheiro executante ou arquiteto executante, profissional técnico executante. Quem fiscaliza a obra? A Secretaria do Trabalho, que é regida pelo Ministério da Economia atualmente. E se acontecer um óbito na sua obra, como já aconteceu em uma obra da UFES, no Campo de Pau dos Ferros, né? O trabalhador caiu de 6 metros de altura, quem vai responder? Quem vai responder é o engenheiro, ou o técnico, ou o encarregado, ou o supervisor, ou o arquiteto, a pessoa que esteja responsável pela execução da obra, certo? Então, a primeira pessoa a ser chamada. Então, se for comprovado, né, negligência no seu canteiro de obras, por exemplo, que aqui tinha uma parte aberta de uma laje que necessitava da instalação de um guarda-corpo e você negligenciou isso e não instalou esse guarda-corpo e não ofereceu uma outra condição de segurança para o trabalhador, e o trabalhador ele caiu lá de cima e morreu, a sua empresa pode responder civil e criminalmente. O que é que eu quero dizer? Que você também pode ser preso por esta morte, certo? Então, você também pode responder civil e criminalmente, se for comprovada
negligência. Imperícia ninguém pode alegar. Então, uma vez que você assume a responsabilidade técnica pela execução de uma obra, você não pode alegar o desconhecimento das legislações vigentes. Por isso que, quando eu iniciei a aula, eu disse, antes de você assumir a primeira obra da sua vida, a segunda, a terceira, a 10ª obra da sua vida, você olha a norma NR 18 que esteja vigente naquele momento e suas alterações, certo? E coloque em prática tudo que está sendo recomendado nela, para que depois, que Deus o livre, aconteça um infortúnio na sua obra, você não precise responder civil e criminalmente, e dessa forma você também respalda a empresa e resguarda a vida do seu trabalhador, que é o mais importante, certo? O elevador... Professora, Oi, meu amor. esses materiais de proteção coletiva, eles são reaproveitados nas obras ou não? É tipo de obra para obra, ou muda todos os materiais? Não, se tiver condição de ser reaproveitado, você pode reaproveitar tudo. Inclusive, pessoal, uma das coisas que vai no canteiro de obra é o tapume, né? Que é para vedação, para impedir a entrada de pessoas e animais estranhos à obra. Aquele tapume, estando em boas condições, você pode reutilizar quantas vezes for possível em outras obras. Essas tábuas aqui que formam os lastros de madeira, né? Estando em boas condições, quando terminar, que é para andaime, que é para plataformas, quando terminar a obra, dando para usar em outra obra, pode retirar, levar e utilizar em outra obra. Essas telas aqui, muitas vezes dá para reaproveitar. Para você ter uma ideia, do canteiro de obras, quando o pessoal faz a desmobilização do canteiro de obras, eles fazem de uma forma que eles reutilizam a madeira do canteiro de obras, da cobertura, as telhas, reutilizam os tapumes, reutilizam o vaso sanitário, a pia, o lavatório, o mictório, a mesa do canteiro de obras, os bancos onde os trabalhadores faziam refeições, os bebedouros, só não reutilizam o piso porque não tem como levar, né? Mas o resto, estando em condições viáveis, pode reutilizar, sim. Então, sobre as torres de elevador, né, devem ser instaladas o mais próximo possível da edificação, que é esse número 5 aqui que vocês estão vendo, em condições técnicas de suportar as cargas a que estarão sujeitas. E aí essas torres, elas também precisam ter um ART de um responsável técnico, que provavelmente, assim como a de andaime, será emitida por um engenheiro mecânico, certo? E aí vai no PCMAT da obra também. Os elevadores para transporte de materiais devem ser revestidos de telas, que é para evitar aquelas condições de queda de material e que atinge as pessoas que estão transitando próximo. As áreas de vivência, que é o que vocês vão dimensionar, certo? Já quando a gente for trabalhar com a NR 18 atualizada, aí eu vou dizer as condições que vocês vão adotar para as áreas de vivência de vocês. Então, as áreas de vivência é o local onde o pessoal vai fazer as condições de higiene e integração do empregado na sociedade, e essas áreas de vivência, elas vão refletir na produtividade da empresa. Todas as obras, elas precisam ter instalações sanitárias. As instalações sanitárias, elas devem ser adequadas em perfeita condição de higiene e limpeza. Tem obra que é insuportável você entrar no banheiro. É errado. Numa obra, ela precisa ter um profissional chamado ajudante, que é para garantir a limpeza dessas áreas de vivência. Lavatório, mictório e vaso sanitário na proporção de um conjunto para cada 20 trabalhadores. Então, se na sua obra tem 20 trabalhadores, você tem que ter pelo menos um lavatório, um mictório e um vaso sanitário. E chuveiro na proporção de uma para cada grupo de 10 trabalhadores. Então, se na sua obra tem 20 trabalhadores, você precisa ter 2 chuveiros, certo? Né? Um para cada 10,
Isso aqui não mudou, na nova NR18 continua igual. Então, isso aqui vocês vão dimensionar, certo? Para quem está atento aí à aula, né? E para quem não está, que pode ver o vídeo depois, eu quero que vocês considerem que na obra de vocês, como é uma obra de pequeno porte, no ápice da obra vão ter 8 trabalhadores. O ápice é a parte onde vai ter mais funcionários na obra de vocês. Então, vocês vão fazer um dimensionamento para 8 trabalhadores, certo? E aí, professora, não tem 10 trabalhadores, eu coloco um chuveiro? Coloca sim, é para cada 10 trabalhadores ou fração. Não tem 20 trabalhadores, eu coloco um vaso sanitário, um mictório e um lavatório, coloca assim, é para cada 20 trabalhadores ou fração. Atentaram, certo? Entenderam? Anotem. Sim, professora. Pronto, perfeito. Vestiários e armários. Os trabalhadores que não moram no canteiro de obras têm direito a vestiários com chuveiro e a um armário. Então, esses vestiários, eles ficam no local onde o pessoal vai se trocar, certo? Aí, nesse local, tem que ter um armário para o pessoal se trocar e tem que ter um banco, como vocês estão vendo aí na figurinha, para as pessoas se sentarem. E prestem atenção, pessoal. Todas as áreas de vivência precisam ter local para ventilação natural, certo? E iluminação natural, para permitir a ventilação e a iluminação natural. Professora, como é que eu vou dimensionar esse local de abertura para ventilação natural? De acordo com o que está previsto na norma NR18, que aí está relacionado com a área do piso. Aí ela vai dizer, o local de ventilação, o vestiário tem que ter pelo menos 20% de ventilação natural. Então, você pega a sua área do piso, tem 4 metros quadrados. Qual tamanho tem que ser a sua abertura? 20% de 4 metros quadrados, certo? Bebedouros. Oi. Os bebedouros. Toda obra tem que ter bebedouros com água filtrada e potável na proporção de um bebedouro para cada grupo de 25 trabalhadores. Então, eu disse que na sua obra vão ter quantos trabalhadores? 8. Aí não precisa ter bebedouro? Precisa. Ou você adota o bebedouro, ou você adota a entrega de garrafa térmica individual para cada trabalhador, de acordo com o que a nova norma NR18 diz. Aí, pessoal, vocês vão observar bem a norma, que ela diz, os locais de bebedouro têm que ser cobertos, tem que ser distante do local de grande exposição de poeira, então não pode ficar próximo das baias, onde você vai depositar os materiais, a britaria, o cimento, não pode ficar perto da betoneira, certo? O bebedouro, muito menos o local de refeições. Refeitório, que é o local para refeições. A norma, ela diz que tem que ter piso lavável e mesas com tampos lisos e laváveis. O refeitório não pode estar situado em subsolo ou em porão de edificação. Aí você dimensiona o refeitório para 8 trabalhadores e coloca afastado, de forma que ele esteja em um local onde não receba poeira, certo? Aí ele também tem que ser coberto, tem que ter um piso lavável. Eu recomendo, né, como é uma obra pequena, que vocês coloquem o bebedouro próximo ou dentro do próprio refeitório. No refeitório tem que ter um lavatório para o pessoal lavar as mãos antes das refeições, tem que ter um local para aquecer as refeições. Então, é obrigatório ter um fogão no refeitório? Não, pode ter simplesmente um micro-ondas ou um fogãozinho de 2 bocas, certo? Mas o pessoal não pode fazer aqueles fogareirozinhos que eles fazem no meio da obra, utilizando restos de madeira, aquela coisa bem artesanal. Isso aí é multa na certa, quando o Ministério do Trabalho vier fiscalizar a obra. Alojamentos. Se a obra tiver empregados morando no canteiro de obras,
A empresa tem que proporcionar dormitórios confortáveis e arejados e também lavanderia e área de lazer. Então, no caso da obra de vocês, do trabalho aqui da disciplina, não vai ter alojamento, certo? Não vai ter trabalhador morando na obra. Queda de altura. As medidas de proteção contra queda de altura, como bandejas, guarda-corpo e outras, são Oi, meu amor. Só um momento, pessoal. Oh, meu Deus. As medidas de proteção contra a queda de altura, elas são obrigatórias e prioritárias, como eu já falei para vocês. Em locais onde isso não for possível, o trabalhador deve utilizar o cinto de segurança tipo paraquedista. Na verdade, pessoal, a realidade é que a partir de 2 metros de altura é obrigatório o uso do cinto de segurança, certo? E onde couber, coloca primordialmente as medidas contra queda em altura. Também faz parte da NR18 as medidas de proteção coletiva contra a queda de materiais e ferramentas sobre o trabalhador, que é a questão das bandejas e das telas de proteção, que eu mostrei nos slides anteriores. A parte das instalações elétricas é outra parte muito importante, que o pessoal não se preocupa muito, mas elas têm que ser feitas e mantidas por trabalhador qualificado, com a supervisão de profissional legalmente habilitado. Então, as instalações elétricas de uma obra, só quem pode fazer são pessoas que tenham cursos ou treinamentos emitidos pelo Senai, por exemplo, seja um eletricista pelo Senai ou por outro local onde ofereça curso, mas tem que ser supervisionado por um profissional legalmente habilitado, que no caso é um engenheiro eletricista, certo? Em todos os, ou o engenheiro civil, ou qualquer um outro profissional de nível superior que tenha nas suas atribuições que ele pode ser responsável por aquelas instalações. Instalação de baixa tensão, de pequeno porte, a gente pode ser responsável, os engenheiros civis. Eu não sei se os arquitetos podem, no seu rol de atribuições, mas depois eu posso pesquisar. Em todos os ramais, para a ligação de equipamentos elétricos, devem ser instalados disjuntores ou chaves magnéticas independentes que possam ser acionadas com facilidade. Então, assim, pessoal, tem que ter um quadro de distribuição na obra, cada ramal tem que ter um disjuntor. Então, por exemplo, você tem uma betoneira, tem uma área onde tem uma serra circular, tem uma área onde tem um policorte, então tem que ter um ramal para cada máquina dessa, que seja facilmente desligada em uma urgência, certo? Tanto aqui no quadro de distribuição, como na própria máquina, tem que ter um botãozinho verde e um vermelho, que é aqueles botõezinhos de parada rápida de emergência. Ainda sobre as instalações elétricas, é uma condição bastante comum de se ver em obras, são cabos no meio do local onde o pessoal faz o translado, certo? E aí essas estruturas, esses cabos, eles devem ser protegidos para que eles não sejam feridos quando a pessoa passar por cima e que a pessoa não sofra choque. As estruturas e carcaças dos equipamentos elétricos devem ser aterradas. Então, assim, pessoal, dentro da obra, o quadro de distribuição tem que ser aterrado, a betoneira tem que estar aterrada, o policorte tem que estar aterrado, a serra circular tem que estar aterrada. Todos os equipamentos que trabalhem com energia elétrica devem estar aterrados. Os quadros gerais de distribuição devem ser mantidos trancados com circuitos identificados por escrito. Máquinas ou equipamentos elétricos só podem ser ligados através do conjunto plug e tomada, que é isso aqui. Por quê, pessoal? Que é uma informação tão elementar, mas que vem aqui. Porque o pessoal costuma fazer o quê? Pegar um cabo sem o plug e a tomada e interligar em outro cabo diretamente no quadro de distribuição para fazer a alimentação. Isso é completamente errado, isso é inaceitável dentro de uma obra, e vocês, enquanto profissionais, não podem permitir isso, certo? Ainda sobre as instalações elétricas.
Dentro de um canteiro de obra, as instalações devem conter, obrigatoriamente, chave geral do tipo blindada, localizada no quadro geral de distribuição, chave individual para cada serviço de derivação ou circuito, que eu já falei, chave faca blindada em quadro de tomadas, se precisar, e chaves magnéticas e disjuntores para os equipamentos. Então, cada equipamento tem que ter a sua própria chave, liga e desliga, certo? Sobre as escavações e fundações, pessoal, isso aqui é muito importante. Vocês estão vendo aqui um trabalhador dentro de uma vala realizando o serviço de escavação. Todo serviço de escavação deve ter um responsável técnico habilitado, que é quem? É o profissional do nível superior. As paredes da escavação devem ser escoradas por estruturas firmes para garantir que elas não cedam. Então, como é que poderia ceder aqui? Vocês estão vendo que aqui de lado pode passar um carro de mão, pode passar o trabalhador, pode passar até uma máquina pesada. Aí, com isso, né, as paredes, né, da fundação, elas podem ceder e soterrar o trabalhador. Por isso que elas têm que ser escoradas. Aí, esse escoramento ele é dimensionado e é colocado no ART dentro do PCMAT, né? Tem que ter a responsabilidade técnica, garantindo que essas paredes elas não vão cair, não vão soterrar o trabalhador. O material que for retirado de dentro dessa fundação aqui, dessa escavação, ele deve ser depositado a uma distância superior à metade da profundidade prevista no projeto, medida a partir da borda do buraco. Então, assim, se aqui nessa vala tem 1,5 metro, o material que vai ser retirado daqui, ele não pode ser jogado aqui na borda da vala, não. Ele tem que ser jogado a pelo menos a metade do valor dessa profundidade. Se tem 1,5 metro, qual é a metade de 1,5 metro? Quantos centímetros? 75. Pronto. Então, o material retirado aqui, ele deve ser depositado pelo menos a 75 centímetros de distância dessa vala, certo? Como vocês estão vendo aqui na figura. Escavações feitas em vias públicas ou canteiro de obras devem ter barreiras de isolamento em toda a sua extensão, conforme vocês estão vendo aqui, e também sinalizações de advertência, inclusive à noite. Então, se é uma via pública, um local onde possa passar pessoas, animais, transportes, vocês têm que colocar sinalização refletiva para noite, o pessoal ver que ali existe um perigo. Quando se abrirem tubulões com alargamento na base, a céu aberto, é obrigatório realizar estudo do solo quando a profundidade for superior a 3 metros. Então, quando vocês estiverem estudando fundações, vocês vão ver que tubulão é um tipo de fundação, e como para todas as fundações, tem que ser realizado um estudo no solo, mas a questão do tubulão, não é? Esse estudo aí é por causa da profundidade. Quando ele for mais profundo do que 3 metros, tem que ser realizado um estudo no solo, principalmente para garantir a estabilidade do tubulão, porque muitos trabalhadores já morreram soterrados dentro de fundações mais profundas, certo? Esses transportes coletivos, né, geralmente são para frentes mais remotas, aí diz que os transportes eles devem ser adequados para transportar os trabalhadores, né, devem ser cobertos. Se vocês observarem, o Exército ainda anda assim, nesses tipos de caminhões de carroceria, que tem uma escada para eles adentrarem, aí tem essa cobertura aqui, né, da instalação, e tem esses bancos para eles se sentarem. Mas isso aqui é uma coisa bem remota mesmo, né? Se tiver uma condição mais adequada, não é? Para levar o trabalhador melhor. Aqui diz, ó, que tem que ter cinto de segurança de 3 pontos, então para cada um banquinho aqui desse tem que ter cinto de segurança. A questão da carpintaria. A carpintaria é o local onde beneficia a madeira para a obra, para fazer as fundações, certo? As escoras. Mesmo a escora sendo metálica, você ainda vai precisar de madeira para
fazer os calços, né, das escoras, fazer os escoramentos e tudo. Estrados de andaimes, né, os lastros de andaimes, as formas, então tudo isso você precisa da área de carpintaria. Aí, quando na sua carpintaria tiver uma serra circular, que é aquela serra de bancada, não é? Que tinha antigamente, hoje em dia se utiliza mais aquela serra manual, mas tem obras que ainda se utiliza aquela serra de bancada, que ela é um perigo, né? Ela tem que ser em cima de uma mesa estável, ter o motor aterrado, como eu já disse a vocês. O disco deve ser mantido afiado e travado, devendo ser substituído quando apresentar trincas, dentes quebrados ou empenamentos. As transmissões das forças mecânicas devem estar protegidas, aquelas polias, sabe, que faz o disco da serra circular? Aquelas polias, elas têm que ser protegidas, certo? Aqueles cabos. Ser provida de coifa protetora do disco, então, em cima do disco tem que ter tipo um capacetezinho, que a gente chama de coifa. E cutelo divisor, que é uma peça de aço, uma ferramenta de aço que fica em cima da mesa, onde a serra está, que é para dividir a madeira. Nas operações de corte de madeira devem ser utilizados dispositivo empurrador e guia de alinhamento. As lâmpadas da área de carpintaria devem estar protegidas contra impacto. Então, se você vê uma lâmpada e por fora tem uma proteção metálica, é porque está adequada, conforme a NR18, ela está protegida contra impacto. A carpintaria deve ter piso resistente, nivelado e antiderrapante, com cobertura. Então, pessoal, o local de carpintaria tem que ser coberto também, para proteger os trabalhadores contra quedas de materiais e intempéries. A serra de mesa, essa que eu estou falando, essa aqui, é claro, é uma super adequada, de última temporada. Aqui o cutelo divisor, aqui a coifa de proteção, aqui o disco, aqui a guia de alinhamento e o dispositivo empurrador, aqui o botão liga e desliga, aqui a caixa para coletar as serragens, para que depois a carpintaria não pegue fogo. Aqui provavelmente vai estar protegendo as polias, certo? A transmissão, a força. Então, assim, essa aqui é uma super adequada, diferente de muitas que vocês vão ver em obras por aí na vida de vocês, certo? Mas tem que adequar, tem que ser aterrada. E essa aqui é a serra manual, que é mais utilizada hoje, que também tem a coifa proteção do disco, a coifa de proteção. A serra manual, ela dá bem menos problema com relação a acidente do trabalho, o pessoal costuma perder bastante os membros superiores aqui nessa serra circular bancada. Nessa aqui fica mais difícil, apesar de que tem trabalhadores bastante teimosos que tiram a proteção do disco e ainda conseguem sofrer acidente. Certo? E a serra manual, ela é mais móvel, então às vezes o pessoal leva ela de um local para outro e corta a madeira até mesmo no local onde vão fazer as formas, certo? Área de armações de aço. Pessoal, vocês estão entendendo até aqui? Está tudo ok? Sim, professora. Pronto, obrigada. As áreas de armações de aço é o local onde vão fazer a dobragem e o corte dos vergalhões de aço da obra. Então, vocês vão chegar na obra e vocês vão ver um local apropriado para a área de armação de aço. Nesse local tem que ter uns cavaletes ou bancadas para que o trabalhador ele não precise se curvar para fazer a dobragem desses vergalhões. Ele vai estender o vergalhão de aço, né, sobre essas bancadas e vai fazer a dobragem do aço para poder modelar o esqueleto, a estrutura dos pilares, das vigas, certo? As armações de pilares, vigas e outras estruturas devem ser apoiadas e escoradas para evitar o tombamento e o desmoronamento. Então, essa questão do escoramento ela é muito importante, certo?
A área de trabalho onde está situada a bancada da armação deve ter cobertura, então a área de armação de aço ela também deve ser coberta. Então, quando você for dimensionar o barracão da sua obra, você tem que colocar assim: uma área de armação de aço coberta, uma área de carpintaria coberta, uma área de betoneira coberta, uma área de refeitório coberta, um banheiro, um vestiário, certo? Tem que ter uma área de bebedouro ligada ali próximo ao vestiário, e longe do banheiro e longe da área de poeira. Também tem que ter uma área para armazenamento de materiais. Então, no seu canteiro de obras tem que ter uma baia para armazenar areia, uma baia para armazenar brita, tem que ter um quartinho fechado e coberto e com piso e com estrados de madeira dentro dele para guardar o cimento ou a cal ou os aglomerantes, sejam eles hidráulicos ou aéreos. Um local também fechado para guardar materiais mais caros e ferramentas, que a gente chama de almoxarifado, certo? Então, o canteiro de obras de vocês precisa ter tudo isso, certo? Se você não colocar alguma dessas coisas, você precisa justificar. Por exemplo, você não colocou uma área coberta para a área de armação de aço. Aí você precisa dizer que é porque você optou comprar o aço já todo dobrado fora da obra e, por esse motivo, não vai gastar nessa estrutura no seu canteiro de obras. Também tem que ter um local para armazenamento de entulhos no seu canteiro de obras. Aí tem que ter um local para guardar os vergalhões de aço, que não podem estar em contato com a terra, com o solo, né, para não sofrer oxidação, certo? Tem que ter um local para armazenamento de entulho. Então, pessoal, vocês vão fazer um canteiro de obras mesmo para a obra de vocês, só que em pequenas dimensões, para uma obra de pequeno porte, que só vai ter 8 trabalhadores no máximo, certo? A área de armação de aço tem que estar no mínimo assim, ó, pessoal, nesse modelo, coberta, com os cavaletes, o trabalhador fazendo a dobragem do aço aqui, certo? Aí tem local, né, que tem um policorte. Aí se tiver o policorte, que é a máquina, não é a ferramenta que corta o aço, aí esse policorte também tem que ter aterramento, certo? No canteiro de obras de vocês. Escadas, rampas e passarelas. Tem que ser utilizado madeiras de boa qualidade. Escadas, rampas e passarelas para a circulação de pessoas e materiais devem ser construídas sólidas e ter corrimão e rodapé. Pisos com diferença de nível maior do que 40 centímetros deve ser feita por meio de escadas ou rampas. É obrigatória a instalação de rampa ou escada provisória de uso coletivo para transposições de níveis com meio de circulação de trabalhadores, certo? Então, pessoal, aqui tem um exemplo clássico de uma escada provisória que atende às condições da NR18. Pelo visto aqui também atende à fórmula de Blondel, certo? Para o dimensionamento dos degraus da escada. A madeira boa, os degraus uniformes, ela tem corrimão, certo? E tem rodapé, certo? Tem guarda-corpo. Do degrau para a parte mais superior da coberta, obedece uma distância de 2,25 m para a pessoa não sofrer, não bater na hora que estiver subindo na escada, não bater a cabeça, certo? Escada de mão, que é essa aqui, que ele diz, né? Aquela escada coletiva, essa aqui é a escada de mão, ela tem que ser amarrada aqui, ó, presa ou em cima ou embaixo, aqui ela está presa em cima e embaixo, certo? Ó, aqui os pedacinhos de madeira, né? Os pontaletes prendendo ela aqui embaixo, e ela está amarrada aqui em cima. Ela tem que ficar no máximo a esse ângulo aqui, entre 65 a 80 graus do solo, para não escorregar quando o trabalhador estiver subindo. As rampas, da mesma forma, devem ser construídas, colocado travas de madeira para servir de esbarros para as pessoas não escorregarem, tem que ter guarda-corpo e corrimão nas rampas também, certo?
Com relação à armazenagem e estocagem de materiais, deve ser feita a divisão utilizando baias, então vocês não devem armazenar material junto. Então, o canteiro de obras de vocês tem que ter uma baia para areia, uma baia para brita, uma baia para outro tipo de brita que você venha utilizar na sua obra, um local para armazenamento de entulhos, até que a caçamba estacionária, que é o Papa Entulho, venha coletar o seu entulho na sua obra, certo? Ó, vocês estão vendo aqui, esse canteireiro está todo isolado por tapume, então na obra de vocês, pessoal, vocês têm que fazer esse isolamento aqui por tapume, tem que fazer essas baias, certo? Ó, aqui ele fez até um isolamentozinho do piso para não misturar o material com o piso, fez um pisozinho baixo, de no máximo 5 centímetros. Um local para armazenamento de aço muito importante que seja isolado do solo, dividido por bitolas, que seja coberto e protegido das intempéries. O local para armazenamento de blocos, aqui ele sugere até que seja coberto, mas eu acho desnecessário, certo? Pode ser ao ar livre mesmo, como em uma baia daquela. Não precisa ser coberto, não. Mas se quiser cobrir, pode cobrir também. Local para armazenamento de tubos, tintas, certo? Ó, aqui, esses materiais mais caros, como tintas, devem ser armazenados em um local fechado também. Pode ser até no mesmo local onde se guarda o cimento, porque a tinta ela entra na obra numa etapa bem posterior à que você está utilizando o cimento, né? Dificilmente você vai estar fazendo as duas coisas no mesmo tempo. Armazenagem e estocagem de materiais. Aqui é mais para o cimento mesmo, uma casinha fechada. O cimento ele tem que estar afastado pelo menos 30 centímetros das paredes e 30 centímetros do solo, fechado e coberto, certo? E deve ser depositado sobre estrados de madeira, certo? Porque o cimento ele hidrata com muita facilidade. E aqui você tem um exemplo de um canteiro de obras todo padrão, todo conforme a NR18, com todas as condições pré-estabelecidas até aqui. Essas são as referências, certo, pessoal? Agora eu vou parar, vou dar 15 minutos de intervalo, de 3h20 a gente volta para discutir a NR18 e a tarefa 3, viu? Ok? Ok. Ok. Valeu, volto já. Espera, Isabel.
Pessoal, voltei. Vocês me ouvem? Sim, Sim, professora. professora. Sim, professora. Estão vendo a minha tela compartilhada? Sim. Sim. Ok, obrigada. Pessoal, essa é a nova NR18, ela foi revisada. Ela foi publicada dia 10 de fevereiro de 2020 e ela entrou em vigor, né, um ano após a sua publicação, né? Então, ela entrou em vigor em fevereiro desse ano. Aí, como eu disse, pode ser que tenha obras que tenham iniciado antes da data da publicação dessa NR18 e elas podem estar naquele modelo que eu mostrei anteriormente, né? Sendo que, principalmente, o que foi alterado na NR18 são aquelas considerações que eu já fiz durante a explanação, né? Mas aí eu aconselho que vocês leiam a NR18, essa nova norma NR18, na hora que estiverem fazendo o projeto do canteiro de obras de vocês. Ó, o canteiro de obras de vocês vão ter que ter esse item aqui 18.5.1, que são as áreas de vivência, que aí ele vai ter que ter instalações sanitárias, atendendo lá aquele cálculo que eu mostrei, vestiário, local para refeição. Não precisa ter alojamento, porque não vai ter trabalhador alojado no canteiro de obra de vocês, certo? Aí aqui nesse item 18.5.3 diz como dimensionar, que para um conjunto de lavatório, bacia sinfonada e mictório para cada atender 20 trabalhadores e uma unidade de chuveiro para atender 10 trabalhadores, certo? Aí esse item 18.5.4 não vai ser aplicável ao canteiro de obras de vocês, porque não tem alojamento. Aí, pessoal, tem uma parte muito importante aqui, ó. Se tem 18.5.5. Diz que deve ser no máximo 150 metros o deslocamento do trabalhador do seu posto de trabalho até a instalação sanitária mais próxima. Então, quando vocês estiverem fazendo o projeto do canteiro de obra de vocês, né, vocês têm que observar que o local do banheiro tem que ficar no máximo a 150 metros do local de trabalho, onde o pessoal vai estar trabalhando, da frente de serviço, certo? A questão da água potável, eu aconselho que vocês coloquem um bebedouro lá no próprio refeitório, ou vocês podem, como está dizendo aqui, né, que vocês podem fornecer água potável. Deixa eu ver aqui. Dentro dos limites referidos, a empresa deve garantir nos postos de trabalho suprimento de água potável, filtrada e fresca, fornecida em recipiente portátil e hermético, garrafa térmica, né? Aí tem que ser individual, o trabalhador ele tem que assinar a responsabilidade, cada um tem que ter o seu próprio copo, né? O local do bebedouro, ele também não pode ser superior a 100 metros do local onde o trabalhador está trabalhando, ou 15 metros se for em plano vertical, se for uma obra vertical, certo? Aí tem outras coisas que vocês vão ler, que são considerações gerais, mas as principais pinceladas eu vou dar aqui. A questão das instalações elétricas, a gente já falou bastante. Canteiro de obras de vocês, o projeto que vocês vão apresentar vai ficar parecido com aquele slide final lá que eu mostrei, certo? Aí vocês vão abrir, aí vão me mostrar dentro do banheiro, dentro do refeitório, dentro do vestiário, dentro nas baias, onde vai estar armazenado o material, aí vai ter um local para armazenamento de entulho, certo? Questão das escavações aqui,
aquilo que eu falei, né, da distância para colocar o material. A questão do tubulão que eu falei para vocês é que agora, né, essa norma é importante vocês observarem isso, porque ela vai bater de frente com a norma de execução de fundações. Ele diz que é proibida a utilização do sistema tubulão escavado manualmente com profundidade superior a 15 metros. Aí, então, quando o tubulão tiver mais de 15 metros, não pode ser escavado manualmente, tem que ser outro tipo de fundação, certo? Aí aqui ele diz que o tubulão escavado manualmente deve ser encamisado em toda a extensão e deve ser executado após a sondagem ou estudo geotécnico e deve possuir diâmetro mínimo de 90 centímetros. A escavação de tubulão acima do nível da água, abaixo dele, somente pode ser executada nos casos em que o solo se mantenha estável, sem risco de desmoronamento e seja possível. Pessoal, tubulão é um tipo de fundação que é muito utilizado em obras de pontes, por exemplo, de viadutos. Aí vocês vão ver que trabalha com tubulão. E às vezes as profundidades elas precisam ser muito grandes. E essa limitação aqui, que o item 18.7.2.16 da norma NR18 traz, é uma limitação nova. Não existia esse item nessa norma. Então, assim, é uma coisa que vocês que estão iniciando a vida profissional de vocês têm que estar com isso em mente, né? Por quê? Porque, às vezes, o pessoal que está fazendo o projeto de fundações desconhece essa informação da NR18. E aí você, enquanto engenheiro, ou arquiteto, ou profissional responsável técnico executante, tem que saber questionar as coisas e respaldar tecnicamente. Certo? E aí, pessoal, o resto vocês vão ler. As partes mais importantes que houveram alterações são essas, que eu já falei para vocês. Agora eu vou mostrar que eu já acabei de cadastrar a tarefa 3, que é elaborar canteiro de obras para uma obra com 8 trabalhadores em seu ápice, que é a obra de vocês, pessoal, não é outra obra não, a obra desse projeto aqui, arquitetônico, certo? Pessoal, tudo que a gente vai trabalhar até o último dia dessa disciplina e da disciplina de orçamento, que é depois dessa, é em cima desse projeto arquitetônico completo aqui, certo? Então, caprichem nele. Professora, eu preciso renderizar? Olha, quanto mais você caprichar no seu projeto, quanto mais ele estiver correto, de acordo com as NBRs, de acordo com os códigos de postura municipais, plano diretor, maior vai ser a sua nota. Aí você... se você me perguntar assim, eu preciso fazer projeto de layout, eu vou dizer não, no projeto arquitetônico. Mas se você me perguntar, eu preciso renderizar a fachada? Claro que se você me apresentar um projeto arquitetônico, vamos supor que eu sou seu cliente. Se você chega com um projeto preto e branco e um projeto colorido, é mais fácil eu comprar o projeto colorido. Então, quanto mais você elabora o seu projeto, quanto mais você trabalha em cima dele, provavelmente maior vai ser a sua nota atribuída a esse projeto, certo? Então, pessoal, a tarefa 3 é elaborar um canteiro de obras para uma obra com 8 trabalhadores no ápice. Eu coloquei 8 trabalhadores porque a sua obra é uma obra de muito pequeno porte. Então, assim, provavelmente vai ter um momento que vão ter, nessa obra, um pedreiro, 2 serventes, um eletricista, um encanador, um ajudante de eletricista, um ajudante de encanador. Professor, e o pintor, e o marceneiro, e o carpinteiro, são mão de obras que elas vão entrar muito rapidamente na obra, porque é uma obra muito pequena. Às vezes, pessoal, sua obra no seu canteiro não vai ter nem local para armação de aço no seu canteiro de obras. Por quê? Você vai justificar que vai adquirir o aço já dobrado fora da obra, para não gastar nesse canteiro. Vai ter nenhum local de marcenaria coberto. Por quê? Também você vai dizer que, como são pequenas estruturas de madeira que você vai necessitar, poucas estruturas, você vai utilizar a serra circular portátil, certo?
Então, assim, vocês têm que ter duas visões nessa disciplina para vocês se darem bem, a visão técnica e a visão econômica. Então, vocês têm tudo que vocês forem propor no seu projeto, mesmo que esteja corretamente, se estiver demais, se eu ver que vai representar gasto, eu vou questionar, certo? Então, vocês têm que ver que as coisas do seu projeto têm que ter viabilidade técnica, primeiro, acima de tudo, primordialmente, e depois tem que ter viabilidade econômica. E aí você tem que ver, é mais barato eu comprar o aço virado fora da minha obra ou montar um canteiro coberto, fazer os cavaletes, contratar um armador só para virar esse pingo de aço para a minha obra, que é pouco aço, né? Uma obra de uma casinha de 100 metros quadrados. Então, você tem que fazer uma análise da viabilidade técnica e econômica antes de propor o seu canteiro de obras. E tem que estar compatível com a NR18 e a proposta tem que ser em uma maquete 3D, certo? E tem que ser parecido com aquilo que eu apresentei no slide. Aí, a data da entrega é dia 22 de agosto, no CIGA, e a apresentação inicia dia 23 de agosto, né? São 2 semanas de apresentação. Pessoal, vocês têm alguma dúvida sobre alguma destas tarefas que possa ser tirada agora? Professora, eu tenho em relação à apresentação. Sim, pode dizer. A gente, no caso, nessa apresentação, vai ter que apresentar tanto o 3D, né, para a senhora, como também uma apresentação em slide. É dessa forma? Não, é assim. Vamos lá. Quem é que está falando? Primeiro que eu não vi. Vitória. Vitória. Pronto, Vitória, é o seguinte, bastante pertinente seu questionamento. Quando for em slide, eu vou dizer apresentação slide. Lá na hora que eu digitar o texto lá e botar tarefa 4, fundações, aí botar apresentar a execução de fundação em slide, aí você vai apresentar em slide. Quando eu botar apresentação em 3D, aí você vai apresentar apenas o 3D na hora da aula, do seminário, e justificar tecnicamente por que você modelou o seu canteiro de obras daquela forma. Aí você vai chamar todos aqueles itens lá da NR18 que a gente falou aqui. Compreendeu? Certo, entendido. Obrigada. Pessoal, alguém tem mais algum questionamento que a gente possa tirar aqui? Essa semana eu vou atender vocês na quarta-feira, 9 horas da manhã, mas eu só vou atender os grupos que mandarem e-mail para mim dizendo, professor, o meu grupo quer tirar dúvidas ou quer orientação essa semana, até amanhã à noite. Aí eu respondo, ou de madrugada, ou de manhãzinha cedo, dizendo, vou atender 9 horas, o link é esse. Ou então eu digo, me chame no WhatsApp, que eu mando o link. Certinho? Professora, Oi, meu Deus. licença. Essa tarefa que a senhora quer a maquete em 3D, a senhora quer o arquivo do SketchUp? Sim. Certo. Porque a do AutoCAD, né? Eu pedi para plotar em PDF, que é o projeto, é a tarefa 1. A tarefa 2 e a tarefa 3, eu estou pedindo para vocês fazerem em SketchUp, porque geralmente vocês vão conseguir anexar. Aí, assim, se você tem mais prática de trabalhar no Revit e preferir trabalhar no Revit ou no AutoCAD 3D ou em um outro software, aí você não conseguir anexar porque o arquivo está grande demais, você anexa no Cigar pelo menos fotos do seu trabalho, certo? Porque eu sei que essas modelagens em 3D tem uma ferramenta chamada fotografia. Você tira as fotos e anexa no Cigar. Mas na aula você apresenta a modelagem em 3D, tá certo? Certo. Outra coisa, o seu horário de orientação é só na quarta-feira de manhã? Quarta-feira de manhã. Se algum grupo, porventura,
tiver algum impedimento legal do tipo aula nesse dia e horário, não sei se é o seu caso, aí fale comigo particularmente que eu posso ver um outro horário. Certo, então a gente Mas vai mandar. provavelmente vai ser na quarta-feira à tarde. Se não, se a senhora não puder na quarta de manhã, Não, se eu não puder, não. Se o seu grupo não puder, na quarta de manhã, porque tem aula. Vocês têm aula na quarta de manhã? na quarta de manhã. Sim, Pronto, então faz assim. Quando você mandar o e-mail dizendo, professora, meu grupo quer tirar dúvida essa semana. Aí você bota observação, temos aula quarta de manhã. Eu já sei, aí já marco na quarta à tarde. Na quarta à tarde dá certo para vocês? Dá Ou certo. vocês têm aula também? Não, é só pela manhã mesmo. Aí bota a observação para eu me lembrar. Tá bom, obrigada. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, eu vou interromper a gravação, certo? Pessoal, no caso, não tem mais dúvida, vocês sabem que tem o horário de tirar dúvida, é só me chamar lá no e-mail.